Capítulo 21. Ilustre Tveter, eu não fui sempre um pudim grande e gordo de criança. Aos 11 anos, eu era magra como um pau. Uma fadinha com índice de massa corporal que ficava um número acima de uma falência de todos meus órgãos vitais. Eu já fui uma bailarina esbelta com o metabolismo de um beija-flor, e como tal eu me dava valor. Meu trabalho era servir como o equivalente infantil de uma dama de companhia, prova da fertilidade da minha mãe e o glorioso legado genético de meu pai, sorrindo ao lado dos meus pais nas fotografias dos paparazzi. Então eles me mandaram morar no norte. Uma lembrança distante coagula em meu cérebro. Norte do estado. O tedioso interior do norte do estado. É um dos poucos lugares em que meus pais não têm casa. Visualize 1 milhão de bilhões de árvores feridas chorando gotas de xarope de bordo na neve e, voi lá, é o norte. Visualize 1 bilhão de bilhões de carrapatos infectados com a doença de Lyme, esperando para te picar. E para não falar de generalidades antipáticas, mas usando o laptop da minha mãe, eu, aos 11 anos, encontrei uma foto de satélite do local. Visto em sua totalidade, o norte é exatamente do mesmo verde no verde manchado, como na camuflagem do exército. Do espaço sideral, eu poderia traçar uma linha da rota estadual sei lá das quantas formando uma ligação de transporte vital entre nada e coisa nenhuma. Li o nome das cidades, procurando por qualquer lugar famoso, e a verdade me ocorreu. Lá no mapa estava Woodstock. Woodstock, New York. Ouville, Woodstock. Perdoe-me pelo que estou prestes a admitir. Da minha parte, estremeço em tocar no assunto, mas meu pai se conheceram no Woodstock 99, em que todo mundo causava um tumulto pelo preço da pizza e da garrafinha d'água no centro daqueles milhares de acres nocivos de lama hiperpopulada. Minha mãe era apenas uma garota da fazenda envolta em suor e patchouli. Meu pai era um pálido e pelado desistente do MIT com longos dreads cebosos e que havia raspado os pelos públicos para se parecer mais com o Buda. Nenhum dos dois tinha um único par de sapatos. Eles caíram numa poça e fizeram o rala e rola. O peru dele botou lama na xereca dela, e ela contraiu uma infecção urinária e eles se casaram. Quem disse que mágicas não acontecem? Hoje em dia eles contam a história, no estilo de pular de um para o outro, fazendo estranhos rirem em festinhas de encerramento de filmagens e em camarins na televisão. Eles enfatizam o detalhe da lama porque dá uma modesta verossimilhança ao sórdido episódio. E sim, eu sei o significado de verossimilhança. Posso até pronunciar. Enquanto uma empregada somaliana fazia minhas malas, minha mãe verificou cada peça de roupa em busca de qualquer etiqueta que dissesse lavar apenas a seco. Aparentemente, no norte do estado as pessoas lavavam roupas batendo seus velhos espartilhos sujos. Vivienne vestuou em rochas lisas à margem do rio. Eles também não tinham sashimi, nem acesso à internet, explicava minha mãe. Pelo menos meus pais não tinham. Nem tinham televisão. Em vez disso, criavam animais. Não num sentido distante e abstrato, como o número em espiral descendente de ursos polares ou das foquinhas que se espreguiçam em alguma massa de gelo flutuante, prontinhas para levar toco dos esquimós. Não, os tais animais seriam cabras e cocoricós e mumus de quem eu cuidaria como parte de um regime diário de tarefas. Essa. Não houve súplica para evitar meu banimento, e eu fui sumariamente colocada nos fundos do Tauncar e levada embora, com toda a minha malinha dedicada a carregar apenas minha ampla provisão de Xanax. Naquele verão, na tenra idade de 11 anos, eu aprenderia a engolir meu medo, a segurar meu orgulho e raiva. E seria a última vez que minha mãe poderia se vangloriar de ter uma filha magrela. Capítulo 22. Ilustre Tveter, logo cedo, meu vovozinho me alistou na sua atual campanha contra a biodiversidade. Sua estratégia era que nós dois nos agachássemos no rigoroso sol do norte e extirpássemos cada planta nativa que invadisse uma parte da horta da minha vovó, deixando apenas as vagens não nativas. Enquanto trabalhávamos ombro a ombro, arrancando, desenraizando, travando uma batalha para criar uma questionável monocultura de legumes, ele me perguntou: Mad, docinho? Você acredita em destino? Eu não respondi. Ele continuou a insistir no assunto. O que você diria se cada pitadinha de sua vida fosse predestinada antes mesmo de você ter nascido? Eu continuei a não conversar. Claramente ele estava tentando me impor alguma visão de mundo idiotamente existencialista. Ele parou de puxar as ervas e virou seu rosto enrugado para mim. O que sabe sobre Deus e Satã? A brisa do norte remexeu seu cabelo grisalho. Sem trocar olhares com ele, eu matei uma erva. Poupei uma vagem. Eu me sentia como Deus. Você sabe, não sabe, que Deus e Satã entraram numa disputa territorial. Ele olhou ao redor como se para confirmar que estávamos sozinhos. Ninguém podia ouvir. Se eu te contar um segredo, promete não contar à vovó? Puxiai outra erva. Não prometi nada. Em vez disso, eu preparei meu ventre de menina para alguma revelação tenebrosa. E se eu te dissesse, ele continuou sem meu estímulo, que você nasceu como o maior ser humano que irá existir. E se seu destino fosse acertar as coisas entre Deus e Satã? Capítulo 23.
Ilustre Tveter, se quer saber, a isolada casa de fazenda do meu vovozinho e da vovó no norte do estado consistia em uma saleta repleta de livros, 2 quartos apertados, uma cozinha primitiva, nada além de um único banheiro. Dos 2 quartos, um havia sido da minha mãe e agora serviria como meu. Como fui alertada, eles não tinham televisão nem nenhum tipo de computador. Eles tinham um telefone, mas só do tipo mais rudimentar, de disco. Um almoço típico consistia em sentar-me à mesa da cozinha, confrontada por um prato cheio do meu pior pesadelo de 11 anos. Vitela, por exemplo. Ou queijo proveniente do trabalho escravo de centro-americanos sem sindicato. Porco criado na fazenda. Glúten. Eu podia sentir o gosto dos esporos da doença de Creutzfeldt de Jacob. Podia sentir o cheiro do aspartame testado em macacos de laboratório. Quando me aventurei a perguntar se o bife era de gado criado em áreas da floresta amazônica cortadas, queimadas e dizimadas, minha vovozinha simplesmente olhou para mim, acendeu outro cigarro e deu de ombros. Para ganhar tempo, eu soltei meu garfo no prato e iniciei um relato cômico do que aconteceu comigo no mês passado, na festa na casa de Barbra Streisand, realmente o contratempo mais maluco no opulento palacete de frente para o mar de Babs Streisand em Martha's Vineyard. O telefone tocou na saleta, e vovó correu para atender. Com sua voz fraca como um aroma, da sala ao lado ela disse, alô? As molas do sofá rangeram quando ela se sentou. Ela disse, bem, eu nunca compro bolas de algodão. Sou mais de comprar cotonetes. Ela ficou em silêncio, então apenas disse, azul. Após um tempo ouvindo em silêncio, ela disse, menta. E disse, casada por uns 44 anos agora. E falou, apenas uma filha, nossa menina, Camille. Ela tossiu as palavras, fiz 68 em junho. E acrescentando, Assembleia de Irmãos em Cristo. Sozinha na cozinha com minha piada da Streisand interrompida. Eu não comi uma só garfada. Lancei meu torturado pedaço de carne pela janela aberta sobre a pia. Da mesma forma, o jantar se revelou um prato cheio de cozido de atum prejudicial aos golfinhos. O sabor picante de redes japonesas à deriva era inconfundível. Sem ter dito 10 palavras na minha historinha engraçada sobre Toni Morrison, o telefone tocou novamente. Minha vovó foi atender, e da saleta eu a ouvi dizer, Babette, não é? Sim. Eu ficaria feliz em responder algumas perguntas. Como antes, arremessei a refeição ofensiva pela janela da cozinha, tornando-a um presente para algum mamífero rural menos escrupuloso. O mundo estava repleto de crianças atraentemente famintas que meus pais poderiam adotar, e eu não iria ficar à toa no interior, bebendo molho de carne e ficando gorda demais para não ser nada além de um estorvo à imagem pública da minha mãe. Esse se tornou o padrão de nossas refeições. Minha vovó Minnie servia algum gorduroso milho de origem politicamente dúbia, obviamente carregado de manteiga contendo ácido linoleico conjugado, e eu contava uma história cabeluda sobre Tina Brown até o telefone tocar com alguma pesquisa de telemarketing. O jantar significava minha vovó sentada no sofá da saleta dizendo a palavra radiação, dizendo quimioterapia e estágio 4 e Leonar no telefone. Onde ela não podia ver, na cozinha, eu lançava minha carne engordativa, almôndega por almôndega, cogumelo por cogumelo, para fora da janela aberta. Pensando, Leonard? O vovozinho bem raramente estava em casa, sempre cuidando de alguma tarefa que levava mais tempo do que se esperava. Às vezes, eu achava que minha vovó corria ao telefone porque ela esperava que ele ligasse. Ou minha mãe. Mas quem ligava nunca era ninguém. Era somente algum escravo chamado Leonard ou Patterson ou liberasse numa pesquisa de marketing, telefonando de Deus sabe onde. Uma única vez eu venci a vovó Minnie ao atender o telefone. Ela estava lavando pratos, com ambas as mãos afundadas na ensaboada água da pia até os cotovelos, e pediu que eu atendesse. Soltando um suspiro pesado, deixei meu prato de torta de pecan não sustentável de comércio injusto e fui para a saleta. Coloquei o telefone na orelha e tinha cheiro de cigarro, como a tosse da minha vovó, e eu disse, Ciao. Seguiu-se um silêncio. Por um instante achei que podia ser minha mãe ligando para verificar como eu estava, mas uma voz perguntou, Madison? Era a voz de um homem. Um jovem, possivelmente adolescente. Definitivamente não era o vovozinho Ben. Meio rindo, ele disse, Mad? So you Archer. Não era ninguém que eu conhecesse, e eu fui seca com ele. Enquanto minha vovó seguia para a saleta, secando as mãos num trapo e colocando no ombro, eu perguntei ao telefone, já fomos apresentados? Deixe para daqui a alguns anos, matadora, o garoto disse. Então, acrescentando num tom profundo de conspiração, arrancou o pinto de alguém hoje? Ele riu abertamente. Gargalhou, gargalhou e gargalhou. E lento como Tai Chi, eu passei o telefone com cheiro de cigarro para minha vovó. Capítulo 24. Ilustre Tveter, em outra ocasião, meu vovozinho me alistou como sua cúmplice enquanto ele saqueava a cria não chocada debaixo do traseiro emplumado das aves domésticas. Fizemos rondas na cabana desmantelada onde as galinhas eram alojadas, e roubamos descaradamente suas futuras gerações. O tempo todo ele me interrogava, já parou para considerar como sua mãe e seu pai ficaram tão ricos em pouco tempo? Com minhas mãos carregando a cesta de ovos roubados, eu simplesmente dei de ombros. Ele insistiu, como todo investimento que eles fazem tem rendimento,
Sem esperar uma resposta, ele explicou. Bem, Solzinho, quando sua mãe tinha sua idade, ela recebeu um anjo guardião chamado Leonard. Tão regularmente quanto uma engrenagem de relógio, ele ligava para ela. Vovô falava enquanto continuava a roubar os ninhos. Ela veio até mim e contou isso. Era apenas uma adolescente quando me disse que seu anjo lhe deu o número da sorte de um bilhete de loteria. Ela pediu para que eu comprasse. Algum estranho ligando de sabe-se lá onde. No que eu poderia crer? A mãe dela acreditou. Sem frustrar-se por eu deixar de participar da conversa, ele continuou. O anjo da guarda dela, Leonard, liga até hoje. Anjos podem fazer isso. Não importa em que lugar no mundo ela esteja. Ele a encontra. Liga diretamente. Liga para o seu pai também. Eu me detive a inspecionar uma casca de ovo particularmente manchada. É esse Leonard, meu vovozinho insistiu. Ele é quem exigiu que seus pais a enviassem para nós no verão. Esse detalhe, ilustre Tveter, atraiu a minha atenção aos 11 anos de idade. Eu correspondi ao olhar reumoso dele. Você não deveria saber, ele disse, com sua voz abaixada num sussurro. Mas você tem um grande confronto neste verão com as forças do mal. Meus olhos devem ter traído minha confusão. Você não sabia, não é? Docinho de cocô? Sua compleição denunciava uma vida de negligências no cuidado com a pele. Não, eu não sabia. Um confronto? Com o mal? Bem, ele gaguejou, agora você sabe. Suas mãos retorcidas sondaram a palha de um ninho e trouxeram outro ovo. Ele colocou esse novo saque em meu cesto dizendo, é melhor não preocupar muito sua cabecinha com isso. Capítulo 25. Ilustre Tveter, o verão que passei na fazenda da minha vovó foi uma distração sem fim. Divertimentos podiam ser encontrados, por exemplo, ao descascar ervilha ou debulhar milho. Uma superabundância cintilante de cerejas oferecia-se para o descaroçamento. Eu perdia o fôlego reclamando que simplesmente não sabia por onde começar. Com uma casca desgastada de pele humana, seu queixo e braço repletos de pele sobrando, minha vovó Minnie ficava com seu forno elétrico. Remexia os controles complicados de temperatura enquanto a tampa de uma panela soltava tanto vapor que o ar da cozinha tremulava sufocantemente quente quanto um banho turco. Um excesso de frutas locais eram massacradas e preparadas nos balcões em diferentes estágios para serem descascadas e incrementadas, e cada superfície de trabalho estava grudenta com o sangue seco de sua carne. Pêssegos, estripados de seus caroços, enchiam uma grande tigela de barro. Outras frutas, como maçãs, haviam sido desmembradas e embalsamadas em jarros de vidro para seu enterro no celeiro. O já mencionado vapor condensava as paredes, juntando-se em gotejos. Pingava do teto. Ocupada no meio de toda essa carnificina, minha vovó comprimia os olhos com esse trabalho amargo. E entre o cigarro equilibrado em seus pálidos lábios, ela me disse, Docinho, querida, você está me importunando. Vá procurar o que fazer. Procurar o que fazer? Minha vovó devia estar louca. Da melhor forma possível, puxando a alça de seu avental não limpo com minha mãozinha macia de criança, eu disse. Vovó, minha querida, talvez você queira ser examinada por demência decorrente da idade. Procurar o que fazer. Como se eu pudesse usar os paus e rochas com barro disponíveis para montar uma televisão, então construir uma rede de distribuição e uma emissora afiliada local para transmissão, daí criar uma produtora e estocar o encanamento com uma temporada de programas para assistir. Tal empreitada, eu disse à vovó, feita por uma pré-adolescente num único verão parecia ter poucas chances de êxito. Não, minha vovó Minnie disse, soltando seu avental do meu aperto teimoso. Quero dizer que você pode ler um livro. Com isso, ela abandonou seus cadáveres borbulhantes de frutas. A vovó se virou para me encarar, segurando meus ombros, e conduziu-me para fora da cozinha, por um corredor curto até a saleta, onde prateleiras de livros iam do chão ao teto, tomando uma parede inteira. Então ela me fez escolher entre os tomos envelhecidos encadernados em couro. Devo apontar aqui que eu ainda não era uma leitora tão apaixonada quanto eu logo me tornaria. Meu colégio suíço, apesar de assustadoramente caro, inclinava-se fortemente em direção à consciência dos pontos críticos de questões ambientais e aos oprimidos direitos civis de povos indígenas. Na base dessas prioridades éticas, eu protestava que não poderia ler livros que haviam sido encadernados em peles mortas de vacas criadas em fazendas, sem dúvida altamente estressadas. Em resposta, minha vovó simplesmente deu com seus cansados ombros de fazendeira vestidos com um avental, dizendo, como preferir, mocinha. E deixou a sala, voltando ao fatigante passatempo de enlatar tomates ou preparar conservas de camundongos do campo. Ao fazer isso, ela me chamou por cima de um ombro de calico, avisando, você pode ler um livro ou pode levar os tapetes para bater lá fora. Você escolhe. Minha moral é tal que eu não poderia considerar infringir nenhuma forma de violência, mesmo sobre um insensato chão de ladrilhos. Nem me atraía outras formas curvadas de trabalho agrário do campo sugeridas por minha vovó. Outro massacre às ervas, confiscar mais ovos quentinhos dos ninhos das aves. Como estrito compromisso político, eu escolhi ler um livro. Meus dedos traçaram o couro morto de várias lombadas. Moby Dick? Não. Obrigada. Pela primeira vez fui grata à famosa afiliação da minha mãe ao Greenpeace. Mulherzinhas? Puxa vida. Também,
uma opção monstruosamente sexista. Electra Scarlate? House of Mirth? Folhas da relva. As prateleiras da vovó afundavam, pesando com obscuros títulos há muito esquecidos. Trópico de Câncer? Almoço nu? Lolita. PFF. Nada atraente aqui. Ilustre Tveter, em resposta às suas acusações de que eu era precoce demais para uma menina de 11 anos, por favor, aceite o fato de que as pessoas não mudam com o tempo. Os velhos são, na realidade, pivetes envelhecidos. Por outro lado, os jovens são tiozinhos juvenis. Embora possamos desenvolver alguns talentos, conquistar visões mais profundas com o tempo, em grande parte você é aos 80 anos quem foi aos 5. Nascemos inteligentes ou não. O corpo envelhece, cresce, passa por fases quase lunáticas de frenesi reprodutivo, mas você nasce e morre essencialmente a mesma pessoa. Isso é a prova de sua alma imortal. Depay na salida de vovó. Finalmente o decidi fechar os olhos. Cega assim, eu dei um giro em 3 rotações completas e estendi minha mão sem avistar na direção genérica das prateleiras da biblioteca. As pontas dos meus dedos leram em braille as costelas de suas lombadas, os títulos incrustados lá. O grão rachado de couro sentia-se macio, até crepado, não diferente da pele das mãos calejadas da minha vovó. Após tocá-los, eles todos, meu toque se estabeleceu aquele que eu podia sentir que era meu destino. Aqui estava o livro que iria me libertar das minhas circunstâncias imediatamente empobrecidas, meus longos dias privados de televisão, meu tédio faminto por internet. Meus dedos cegos se fecharam ao redor do livro e tiraram-no de seus irmãos. Eu abri meus olhos para esse novo futuro. Impresso sobre a capa gasta em letras douradas estava o nome do autor, Charles Darwin. Aqui estava um livro para me abrigar. Uma história em que eu poderia me esconder por meses. A voz de minha vovó Minnie, ecoando dos recondidos da cozinha da fazenda, chamou. Acabou o tempo, docinho, as ervilhas não vão se descascar sozinhas. Eu respondi, mas eu encontrei um. O quê? Que ela respondeu. Colocando um sorriso feliz de criança na minha voz, eu disse. Um livro, vovó. Uma pausa silenciosa transcorreu, quebrada apenas pelos gritos de cópula de asquerosos pássaros do lado de fora tentando seduzir um ao outro a entrarem em putarias sexuais aviárias. Do lado de dentro, eu senti o cheiro de cigarro e o vapor do incansável fogão de tortura da minha vovó. Que livro? Minha vovó perguntou, receosa. Qual é o nome? Eu virei o livro de lado, buscando em sua lombada pelo título. É sobre um cachorro, eu disse. Sobre um cachorrinho fofo que viaja numa aventura marítima. Em resposta, a voz da minha avó soou animada, seu tom arredondado quase numa risada, a voz de uma mulher mais nova. Quase como uma menina, ela gritou. Deixe-me adivinhar, é o chamado selvagem. Que ela gritou. Quando eu tinha a sua idade, eu adorava Jack London. Minhas mãos abriram o livro, e as páginas tinham cheiro de um quarto em que ninguém havia entrado há muito tempo. Esse quarto de papel tinha um cheiro forte, com chão de madeira envernizada, lareiras de pedra cheias de cinzas frias, e traças de poeira nadando à luz do sol que vinha das janelas altas no quarto. Os meus olhos eram os primeiros a espiar dentro desse castelo de papel por gerações. Não, o título do livro não era o chamado Selvagem, mas, Ilustre Tveter, minha vovó Minnie ficou feliz. Eu fui liberada de descascar ervilhas. Era o que mais importava. O autor não era Jack London, mas quem se importava? Se eu o lesse lento o suficiente, esse livro iria tomar minhas desoladas férias de verão inteiras. Ao tedioso e odioso interior do estado, eu iria entregar toda a felicidade e empolgação do antigo universo canino. Minha cabeça já estava sentindo sobre o volume aberto, absorta nas palavras e percepções de algum narrador há muito falecido. Eu via o passado desaparecido pelos olhos alienígenas de um homem morto. Abrindo a página do título, eu li, impresso ali, A Viagem do Beagle. Capítulo 26. Ilustre Tveter, para ajudar a aliviar meu tédio, o vovozinho bem sugeriu que construíssemos uma unidade de moradia para os pássaros nativos. Um tipo de habitat para a humanidade aviário, sem Jimmy Carter e sua laia. Um planejamento de arquitetura efetivo teve uma participação bem pequena no projeto. Serramos placas para formar paredes rudimentares, chão e telhado, prendendo tudo junto com pregos. Um processo não insatisfatório. Finalmente, aplicamos uma camada de uma ensolarada tinta amarela. Com um pincel nas mãos, meu vovozinho perguntou. Você se lembra de que eu te contei sobre Leonard, o anjo da guarda da sua mãe? Eu me fiz de surda e me concentrei na técnica de pintura, evitando deixar marcas de pincel e pingos. Eu me atentava ao cheiro da tinta, preocupada por poder estar contribuindo para o equivalente à síndrome do edifício doente numa casa de pássaros. Alheio a isso, meu vovozinho seguiu em frente. E se eu te contasse que os anjos também ligam para sua vovó? Eu afundei o pincel e besuntei de amarelo ao redor da convidativa porta redonda da casa. Eu me perguntava se os pássaros que iriam se instalar ali iriam migrar, assim como meus pais, entre habitações similares em Nassau, Newport e New Bedford. Do mesmo modo, seus padrões migratórios seriam determinados pelas taxas de impostos de cada locação? Vovozinho tomou meu silêncio como encorajamento. Não quero te assustar nadinha, mas se lembra de que mencionei seu grande confronto?
Pelo que Leonard conta à sua vovó, as forças do bem e do mal vão testar você. Meu modelito de verão Chanel parecia apertado nos quadris. Em alguma ilha. Ele acrescentou. Seu grande teste vai acontecer numa ilha. Apesar de Ctrl mais Alt mais arremessar a culinária da minha vovó pela janela da cozinha, eu estava ganhando peso por osmose. Por causas genéticas ou ambientais, eu me preocupava porque meu percentual de gordura estava chegando perto de 2 dígitos. De acordo com sua vovó, alguém vai morrer logo logo. Vozovinho afundou seu pincel e continuou o trabalho. Só para você tomar cuidado, pode ser que seja você. Capítulo 27. Ilustre Tveeter, ao contrário de seu alegre título, A Viagem do Beagle não é uma narração picaresca sobre um cachorrinho impetuoso que embarca numa louca aventura marítima sobre as ondas. Se eu fosse compelida a escrever o resumo do livro, essa destilação seria a seguinte: peixe selvagem idiota, pássaro selvagem bocó, rocha grande, cobra, cobra, animal assassinado, outra pedra, tartaruga. Imagine uma série longa o suficiente para preencher quase 500 páginas, e você mais ou menos escreveu o livro do Beagle você mesmo. Nessas 500 páginas, quase não se menciona cachorro nenhum, e nada merece o foco da atenção do Sr. Darwin por mais do que 10 segundos. Em vez de evolução, Charles Darwin parece ter inventado o distúrbio do déficit de atenção, e seu foco é constantemente distraído por um fungo diferente, um artrópode novo, desconhecido, um cristal de cor viva. Seguindo a leitura, espera-se ver uma bela cenorita atrair a atenção do narrador. O leitor espera que um romance floresça entre os pampas seguido por uma disputa entre amantes e a introdução de um rival no romance, beijos, socos, espadas sacadas. Mas não é esse tipo de livro. Não, A Viagem do Beagle parece mais com assistir a 5 anos de fotos de viagem, mostradas por alguém que sofre de Asperger, compelido a narrar incessantemente. O título do tomo é uma enganação deslavada. O Beagle citado é, na verdade, o navio no qual o Sr. Darwin e companhia viajam, aparentemente batizado por algum adorador de cachorro das antigas. Mesmo assim, é dentro dessas velhas páginas secas que encontro meu destino. É preciso apenas uma vitória notável para cimentar a reputação de um escriba em desenvolvimento. Para o favorito da vovó, Jack London, foram necessários apenas 6 meses perambulando pelas velhas vilas da Corrida do Ouro de Klondike. Para o Sr. Darwin, o episódio transformador nas Ilhas Galápagos durou, no máximo, 4 semanas. Ambos começaram suas aventuras em resignação. London era incapaz de garantir um emprego rentável em São Francisco. Darwin havia largado a faculdade, deixando de receber seu diploma em teologia. Ambos voltaram para suas vidas comuns ainda jovens, mas ordenharam inspiração de suas curtas aventuras até morrer. Não há motivo por que o verão dos meus 11 anos precisasse ser desperdiçado. Eu tinha apenas de encontrar uma espécie nojenta de criatura ainda não documentada. Mosca, besouro, aranha. E poderia escrever de volta minha passagem para a civilização. A aclamação científica seria minha. Eu me reinventaria como uma naturalista renomada mundialmente que nunca mais precisaria beijar e abraçar seus maldosos pais sem coração. Na manhã em que resolvi começar meu trabalho de campo, eu me sentei na mesa da cozinha da vovó. A luz da manhã tremeluzia, laranja mamarronzada através dos vidros de água estagnada e saquinhos encharcados de chá que ela mantinha no parapeito da janela sobre a pia. Eu fingia colocar um mingau nojento na minha boca, sentindo o gosto de nada além do hormônio de crescimento bovino no leite. Ainda assim, eu sorria vitoriosamente, com meu livro do Beagle aberto ao lado do meu café da manhã, e perguntava: vovozinha querida? Minha vovó Minnie se virou de sua tarefa no fogão, remexendo uma colher de pau em alguma gororoba fumegante, e me examinou com frieza. Seus olhos se estreitaram desconfiados, e ela disse: sim, besourinho? Mantendo minha voz lacônica, meu tom jovial e indiferente, eu perguntei se havia ilhas tropicais numa distância caminhável. Sua mão que mexia a gororoba levantou a colher de seu caldeirão de bruxa e a levou à sua boca torta, onde uma língua furtiva avançou provando o preparado. Estalando seus lábios com muito gosto, minha vovó disse: você disse ilhas, gotinha de orvalho? Minha boca fixou um sorriso. Eu assenti confirmando. Seu indispensável cigarro queimava entre os dedos de sua mão. Naquela manhã, como em todas as outras, o sol nascente encontrava seu cabelo branco enrolado em bobs e preso firme em seu couro cabeludo cor-de-rosa. Vovozinho bem permanecia na cama. No mundo fora da casa de fazenda ressoava o rebuliço de aves domésticas anunciando suas bem-sucedidas ovulações. Minha vovó Minnie continuou a meditar sobre a produção borbulhante de sua cozinha nociva. Quase se podia discernir o estalo e o giro de engrenagens em sua cabeça. O tic-tac das rodas dentadas se movendo já era audível quando ela procurava em sua memória por quaisquer fatos em relação a uma ilha local. Dando uma tosse curta, um bufar, ela disse: não há ilhas reais, acrescentando, a não ser que você conte com as ilhas de trânsito no meio da estrada. O que ela passou a descrever era uma estação de conforto para o viajante próximo que ficava entre as numerosas estradas para o sul, engarrafadas por causa do trânsito de uma grande rodovia e suas igualmente congestionadas estradas para o norte. Eu havia visto o lugar,
Uma construção baixinha de blocos de concreto encolhendo-se no centro de um gramado árido amarelo-limão pontilhado com fezes secas de cães domésticos. Havia dado uma olhada no local só de passagem. Da janela fumei de um towncar em direção ao meu exílio na fazenda da vovó, mas o barraco de concreto parecia reluzir com o fedor acre de dejetos humanos. Um pequeno número de carros e caminhões havia ocupado os lugares de estacionamento no canto do gramado irregular, abandonados por várias pessoas que corriam para esvaziar seus intestinos e bexigas. Este lugar se qualificava como uma ilha porque era isolado, separado do campo do norte que a cercava pelos rios açoitantes de veículos em alta velocidade. No lugar de uma ilha mais convencional, talvez essa pudesse servir ao meu propósito. Eu me alonguei no meu café da manhã. Em relação ao livro A Viagem do Beagle, eu li até o ponto em que Darwin bebe a urina amarga de uma tartaruga. Claramente eu não era a primeira leitora desafiada pela ideia de nosso herói dando uns tragos numa canecona de mijo de tartaruga, porque um leitor anterior havia sublinhado a passagem toda com lápis. Na margem externa da página, um outro leitor usou uma esferográfica azul para escrever: tarado. Ocasionalmente, esses comentários pareciam enigmáticos como um biscoito da sorte, obscuro e codificado. Por exemplo, listadas a lápis, numa coluna descendo a margem externa de uma página, estavam as palavras: se um dia eu tiver uma garotinha, Patterson diz para chamá-la de Camille. Em outro canto, rabiscado em tinta azul, estavam as misteriosas palavras: Atlântida não é um mito, é uma profecia. Esses dois colegas viajantes, o rabiscante de lápis e o vândalo da tinta azul, se tornaram meus companheiros de leitura, sempre presentes para dividir o livro do Beagle comigo. Seus comentários depreciativos e perspicazes influenciaram minha própria reação às diversas descrições, de outra forma cansativas, de lagartos e cardos. No que era claramente a mão de uma criança, outra anotação dizia: Patterson diz para eu começar a apanhar flores para o funeral do meu marido um dia desses. Um rabisco de tinta azul dizia: Leonard quer que eu pegue algumas flores para o meu pai. Como para ilustrar essas anotações, pressionadas entre as páginas estavam ranúnculos, botões de ouro, violetas roxas. Provas de um longo tempo livre e longos passeios ao ar fresco nas férias de outrora. Fitas marrons de grama antiga. Um registro da luz do sol. Evidências físicas documentadas de um verão desaparecido. E não apenas as cores do verão. Aqui estavam os cheiros também. Raminhos secos de alecrim, tomilho e alfazema. Pétalas de rosa ainda pungentes. Essas camadas de papel e palavras as haviam preservado, como uma armadura. Cada prímula e hipomeia que eu encontrava, tinha muito cuidado para deixar intacta. De seu posto no fogão, minha avó disse algo, suas palavras terminando numa nota alta, uma pergunta. You respondi. Desculpe? Pegando o cigarro de seus lábios, soltando uma baforada de fumaça, ela repetiu: O que está achando de O Chamado Selvagem? Eu olhei para ela, meus olhos esbugalhados pela incompreensão. O romance, ela acrescentou, apontando para o livro aberto na mesa da cozinha. Obviamente ela não havia visto a página perto o suficiente para saber seu verdadeiro título. Ela perguntou: Leu a parte em que o cachorro é sequestrado e levado para o Alasca? Sim, eu assenti. Meus olhos voltando à leitura, eu concordei que o cachorro tinha uma vida bem empolgante. Você leu a parte onde o collie é levado pelos marcianos num disco voador? Novamente eu assenti, dizendo que a cena em questão era bem emocionante. E, minha vovó continuou, você ficou com medo quando os alienígenas engravidaram o setter irlandês com embriões de chimpanzés radioativos da nebulosa de Caranguejo? Eu concordei automaticamente. Disse que mal podia esperar pelo filme baseado no livro. Eu levantei o olhar apenas para verificar a sinceridade da expressão dela, mas minha vovó apenas ficou parada lá, seu austero corpo de camponesa vestido no costumeiro avental de calico usado sobre um guingão sem forma Mother Hubbard, este desprovido de todo estilo e cor por uma vida inteira de lavagens. Eu fiz uma anotação mental de que esse livro selvagem deveria ser um verdadeiro achado. Quando ela deu uma segunda provada da panela borbulhante, levando a colher até os lábios franzidos e soprando para esfriar o conteúdo fumegante, o telefone na saleta começou a tocar. Como ela havia feito incontáveis vezes, minha vovó colocou de lado seus utensílios pingando e saiu pela porta da cozinha pelo curto corredor. As molas do divã rangeram quando ela se acomodou. O toque parou. E ela tossiu dizendo alô? Sua voz distante diminuiu a um sussurro conspirativo, e ela disse: sim, ela pegou o livro sobre evolução, certo. Essa Mad é fogo. Entre tossidas, ela disse: sim, contei a ela sobre a ilha. Engasgada e sem ar, ela disse: não se aveste, Leonard. Essa menina está mais do que pronta para combater o mal. Aqui, ilustre Tveter, eu virei uma página no meu livro do Beagle e descobri mais palavras antigas. Escritas na margem, à mão e em caneta esferográfica azul, elas diziam: Leonard promete que um dia eu vou criar uma grande guerreira como filha. Ele me diz para lhe dar o nome de Madison. Capítulo 28. Ilustre Tveter. Então foi assim. Naquele verão do meu exílio no entediante interior do estado, naquele ontem ensolarado agora desaparecido, eu me encontrava parada no asfalto margeando a rodovia estadual sei lá das quantas, o canto externo de 6 vias em direção ao norte densamente tomadas por trailer estourando buzinas, rangendo motores.
Naquela manhã o ar tinha um cheiro miserável, poluído com lubrificante de eixo, piche, óleo quente e a fumaça de suco de dinossauro queimado. Nenhum explorador jamais desbravou mares mais perigosos. Meu próprio caminho iria seguir por propósitos contrários ao fluxo de automóveis, seu impulso, os chiados e grunhidos de seus pneus radiais, o trovão gago de escapamentos. Através dessa parada mortal de metal em velocidade, eu podia ver a praia oposta, meu destino. A ilha onde veículos estacionavam para esvaziar seus ocupantes, os quais corriam para os banheiros de concreto para depositar seus próprios conteúdos excretados. Com um passo, eu me comprometeria a cruzar a rodovia inteira. Um único passo e eu estaria totalmente investida em tomar a meia centena de avanços adicionais necessários para me entregar em segurança na distante ilha com banheiro. Lá, cachorros de estimação passeavam, depositando sem pressa suas fezes em pequenas pilhas, tão prudentemente quanto qualquer tartaruga ameaçada de extinção depositando seus preciosos ovos. Quão estranha eu devo ter parecido aos motoristas, uma menina de 11 anos usando calça de brim e uma camisa de trabalho azul de cambraia, cuja barra vinha até meus joelhos, as mangas longas demais enroladas nos meus cotovelos gorduchos. Meus braços estavam cruzados sobre meu peito, abraçando o livro do Beagle e uma jarra frágil e incômoda do tamanho de um galão do chá de peitoril da minha vovó. O conteúdo turvo do fundo batia e espirrava, pesado dentro do vidro frágil. Antes de requerer o chá, eu joguei cubos de açúcar não mencionados no líquido dourado, e, enquanto vazava pela tampa mal encaixada da jarra, minhas mãos e meus braços ficavam grudentos. A pele dos meus dedos se juntavam como se tivessem uma membrana, como se eu estivesse evoluindo para algum novo propósito aquático. Assim, eu estava grudada à pesada jarra de tal forma que mesmo que minha pegada soltasse, eu suspeitaria que a embarcação gotejante de líquido permaneceria fixa ao peito da minha camisa de cambraia azul. Uma vez que eu estava no fluxo do trânsito, a menor pausa iria me colocar morta no caminho de um impacto pulverizante, para ser arremessada pelo turvo e torpe ar de verão, e ter cada um dos meus ossos quebrado. Ou que passassem por cima, meu sangue de menina espirrado para fora de mim e esparramado por quilômetros, rodovia abaixo, nos padrões em zigue-zague das marcas de pneus mamutes de borracha negra. Qualquer hesitação significaria minha morte, e nesses dias de outrora eu ainda tinha grande preconceito contra estar morta. Como tanto seres vivamente vivo es? Eu pretendia continuar respirando. Respirando fundo, bem possivelmente pela última vez, eu avancei pelo caos. Meus beis-vejuns bateram na calçada quente enquanto caminhões de lixo rugiam um de cada lado. Sirenes soaram e buzinas tocaram. Caminhões enormes de combustível repletos de líquidos inflamáveis. Caminhões de madeira retumbando. Essas bestas gigantes irrompiam passando por mim, empurrando em turbulência meu corpinho com tal força que eu girava como uma rolha em mares pesados. Arrastando suas grandes ondas de brita perfurante, imensos ônibus de viagem me salpicavam com munição de cascalho afiado. No encalço dos caminhões plataforma, sirocos causticantes queimavam minha pele e cabelo. Pessoas que vivem em lares felizes não entram em navios rumo ao Alasca ou a Galápagos. Não deixam suas amadas famílias para se autossequestrarem em oficinas e estúdios solitários. Nenhum indivíduo psicologicamente saudável iria se expor voluntariamente a raios-x, estilo Marie Curie, até se envenenar. A civilização é uma condição na qual marginalizados insociáveis se impõem sobre o resto da humanidade popular, tranquila e orientada à família. Apenas os desgraçados, os fracassados, os párias vão se arrastar por um dia para observar os hábitos de procriação de uma salamandra, ou para estudar uma chaleira fervendo. Os avant-garde em cada campo consistem em solitários, sem amigos, não convidados. Todo o progresso é produto dos impopulares. As pessoas que têm amor, com pais educativos, atenciosos e não astros de cinema, nunca inventariam a gravidade. Nada além de uma tristeza profunda leva ao verdadeiro sucesso. As observações anteriores mantinham minha espinha ereta mesmo quando caravanas de trailers passavam por mim, a menos de um palmo de distância. Se minha mãe tivesse vivido feliz como Rebecca, da fazenda Sunnybrook, ela nunca teria se tornado um glorioso ícone para o mundo dos frequentadores de cinema. Se o sonho da minha vida fosse ferver inocentes damascos num preparado de geleia intragável, ao lado da vovó, eu não me encontraria agora atravessando as hostis vias congestionadas da rodovia estadual sei lá das quantas. Minhas perninhas gorduchas corriam, avançando e recuando no turbilhão, desviando para não ser atropelada e para que trapos da minha carne infantil não fossem colados num encontro de para-choques de cromo e grades de radiador com destino à Pensilvânia e a Connecticut. Meu conjunto de cambraia jeans reduzido a farrapos úmidos alisados contra o asfalto abrasador. Um tropeço e eu pereceria. Um passo errado à frente me conduzia a 2 atrás. Minha carga de chá balançava, deixando-me sem equilíbrio. Eu vacilei de lado no caminho de um monstro de larga distância. Estourando sua poderosa buzina de ar, os pneus agigantavam-se cantando e derrapando. Uma carga de gado confinado deslizou ao meu lado, tão próxima que eu pude sentir o cheiro de seu almíscar bovino, perto demais. Seus milhares de grandes olhos marrons de vaca olharam lastimosamente para mim. Sem pausa, outros caminhões vieram, conduzindo-me, levando minhas perninhas gorduchas a avançar para cá e para lá, minha mente cega com uma frenética autopreservação. Eu saltei. Meus olhos bem fechados, corri, avancei, voei e recuei. Eu girei, deslizei e mergulhei com pouca ideia da minha direção, ciente apenas do uivo das buzinas automobilísticas e de desviar por pouco.
Faróis me perseguindo piscando suas luzes altas indignadas para minha barriguinha gorda balançante. Encharcada de suor. Eu era perseguida. Meus braços flácidos de monstro se debatiam. Fui interceptada. Meu progresso prejudicado. Meus carnudos pneuzinhos pulavam com meu sentido redirecionado. Um assalto de motoristas irados conseguiu elevar meus batimentos cardíacos mais alto do que os próximos 2 anos de personal trainers caros. Finalmente eu tropecei. A ponta do meu pé chutou um obstáculo, e eu cambaleei e rolei, pronta para ser massacrada pelo próximo veículo insistente. Meus braços e torso caíram à frente, enrolados para proteger a frágil jarra e o livro do Beagle. Porém, em vez do asfalto duro, eu aterrissei em algo macio. Eu abri meus olhos para descobrir que o obstáculo que havia prendido meu pé era um meio-fio de concreto. O lugar macio onde eu havia caído era um gramado cortado baixo. Eu havia chegado à ilha de tráfego. A grama em si esmagada e amarelada morta. A almofada moldável onde agora eu me deitava era um quente montinho de cocô mole de cachorro. Capítulo 29. Ilustrit Veeter, para evitar o ritmo por vezes soporífero do diário de viagem do Sr. Darwin, não vou descrever cada molécula da ilha de trânsito do interior. Basta dizer que era de forma oval, limitada por todos os lados por motoristas maníacos operando seus veículos automotores numa velocidade de quebrar o pescoço. Como é típico do norte do estado, o terreno da ilha era entediante. A vista de cada direção era desinteressante. A geologia, banal. Uma leve camada de grama cobria a ilha, e toda a superfície. A grama, o bebedouro inoperante, as passagens de concreto, irradiava calor numa temperatura comparável à superfície do Sol. Para ser mais exata, a superfície do Sol no verão. O objeto da minha expedição era localizar algum inseto preso aqui, especificamente adaptado a esse sórdido ambiente. Eu só precisava coletar o espécime e dar eu mesma o nome da nova espécie. Minha descoberta iria lançar meu futuro como uma naturalista mundialmente renomada, e eu nunca mais precisaria ser considerada dependente das restituições de imposto de Camille e Antônio Spencer. Não que meus pais pagassem impostos. Pesado no centro da ilha, como um vulcão dormente do hemisfério sul cheio do fedor gasoso de enxofre e metano, estava o bloco de concreto dos banheiros públicos. Para atrair insetos exóticos, eu destampei minha jarra de chá altamente açucarado e espeirei. Ousava eu torcer por uma borboleta cor de fogo? Se uma espécie tão única aparecesse, seria minha. Papilio Madison Spenceri. Minha roupa estava encharcada de transpiração. Meu pescoço coçava. Minha sede aumentava. Em vez de borboletas aborígenes únicas, eu era assaltada por moscas domésticas. Erguendo-se como uma neblina escura, migrando em massa dos fedidos banheiros públicos, saciadas em banquetearem-se de dejetos intestinais humanos, molhadas por excrementos de estranhos, essas moscas migravam direto para a doçura dos meus lábios. Gordas, zumbindo, moscas pretas grandes como diamantes de 12 quilates se enxamearam em uma neblina espessa ao meu redor. Sr. Darwin, meu mentor invisível, ficaria envergonhado porque fui incapaz de assumir uma curiosidade científica mesmo distante sobre essa praga odiosa. Conforme elas se alinhavam nos meus braços, meu rosto suado, rastejando pelo meu couro cabeludo úmido e manchando-me com suas patinhas sujas de cocô. Com sede e frustrada, eu as enxotei e bebi avidamente o chá. A doçura produziu mais sede, e logo bebi novamente. Além das repugnantes moscas domésticas, a única evidência de um animal residente por lá era o cocô de cachorro. Da mesma forma que aves marinhas depositaram milênios de guano em certas ilhas remotas, tornando assim essas nações ricas em pedreiras de fertilizante rico em nitrogênio, eu inferi que os futuros residentes do norte do estado algum dia iriam minerar suas ilhas de trânsito pelo vasto acúmulo de caca de cachorro. Nenhuma borboleta chegou, tampouco uma libélula cor de neon. Frustrada pelo calor sufocante do dia, fiz uso de mais chá. Entre o calor e o vigoroso esforço para afastar as moscas do cocô, eu logo me vi bebendo a maior parte do vidro. Tão hidratada pelo chá, eu me vi compelida a fazer o número 1. Dolorosamente compel ida. Por favor, Ilustrit Veeter, não encare o que eu acabei de dizer como elitista. Se você se lembra, você está vivo e provavelmente comendo um belo petisco amanteigado, enquanto meu próprio corpo precioso está oferecendo serviços de buffet para minhocas na terra. Reconhecendo nossos relativos status, de nenhuma forma eu posso realmente empinar o nariz para você. Mas, para colocar de forma simples, até esse tedioso momento no interior, eu nunca havia usado um banheiro público antes. Ah, já tinha ouvido falar que eles existiam, esses locais compartilhados onde você pode se aventurar para doar seu xixi ao esgoto da comunidade. Mas eu simplesmente nunca havia sido forçada a exercitar uma opção tão desesperada. Com minha pipita apertada uivando num incômodo sem palavras, abandonei minha jarra de chá vazio. Naquele momento, o vidro grudento coberto de moscas pretas. Carreguei meu Darwin e fui em busca de alívio. A paisagem não oferecia nada como abrigo. Não havia opção, salvo pelo ameaçador bloco de concreto dos banheiros. Suas paredes externas eram pintadas de um ocre torpe. Minha condição estava tão avançada, minha bexiga estava tão distendida que eu não tinha esperança de regressar para o cômodo espartano, ainda que semi-higiênico, da minha vovó. Os toaletes públicos pareciam acenar com duas portas, cada uma dando para um lado oposto da construção,
ambas as portas pintadas num marrom funesto. Preso na altura da vista sobre cada uma, havia uma placa com alarmantes letras, todas maiúsculas, sem serifa. Essas diziam masculino e feminino, respectivamente, sugerindo que os gêneros eram segredados em suas buscas por banheiros públicos. Eu esperei por confirmação, esperando seguir uma mulher no que parecesse ser a porta apropriada. Meu plano era espelhar o comportamento de alguma estranha, evitando, assim, uma grande gafe. Eu me preocupava especialmente em dar gorjeta de mais ou de menos a alguma atendente. Etiqueta e protocolo não constituem pouca coisa da minha educação no colégio interno suíço, mas eu permaneci alheia a como deve se comportar enquanto se faz xixi entre os passantes. Mesmo na escola, eu me abstinha de usar os lavatórios compartilhados, preferindo sempre voltar para o lavabo da minha suíte. Entre meus piores pesadelos estava que eu poderia sofrer de bexiga tímida e encontrar meus músculos pélvicos incapazes de relaxar o suficiente. Meu talento como naturalista determinou o curso das minhas ações. Eu esperei por uma fêmea com o intestino cheio chegar. Inicialmente, nenhuma veio. Após alguns minutos agonizantes, mais mulheres ainda não tinham vindo. Eu revirava meu cérebro por quaisquer ensinamentos sobre como tais instalações faziam seus serviços. Por exemplo, um freguês deveria pegar um papelzinho impresso com uma senha e esperar sua vez de ser chamado? Ou talvez uma reserva fosse necessária. Seria esse o caso em que eu estaria determinada a colocar uma prata na mão do maitre de hotel e garantir um xixi imediato. A ideia do dinheiro me arrepiava de terror. O que os nativos do cansativo interior usavam como moeda? Um rápido revirar dos bolsos do meu jeans trouxeram euros, shekels, libras, rublos e vários cartões de crédito. Todavia, assim como nenhuma borboleta havia chegado, nenhuma mulher com a periquita apertada também não. Eu me perguntava se tais estabelecimentos de defecação pública aceitavam pagamento em cartão de crédito. Finalmente, uma estranha obviamente transbordando de caca correu de um sedã estacionado para a porta das mulheres. Eu prontamente a segui, agora quase tombando com meu xixi rapidamente se acumulando. Enquanto a estranha carregada de cocô vinha à maçaneta, eu fiquei tão nos calcanhares dela que eu podia ser sua sombra. Agarrando a maçaneta, ela puxou, mas sem resultados. Ela jogou o ombro contra a porta e empurrou, então puxou de novo, mas a porta pintada de marrom se recusou a ceder. Só então meus olhos seguiram seu olhar a uma placa de papel afixada à porta com fita adesiva. Tinha a legenda escrita à mão de em manutenção. E soltando uma exclamação genital chiada, a mulher se virou num calcanhar e avançou de volta para o carro. Sem acreditar, eu levantei a maçaneta da porta, mas consegui apenas chacoalhar alguma tranca invisível que a mantinha presa. Or essa. Durante minha vigília, vários homens entraram e saíram do banheiro masculino na fachada oposta do prédio. Agora, confrontada pelas minhas opções, mostrar minha chimbica como um animal doméstico num gramado áspero carregado de cocô, ameaçado por moscas, em plena vista de motoristas debruçados nos seus caminhões e mães de família pés de chumbo no entediante interior, ou bambolear de volta para a fazenda da vovó, com minha calça encharcada como a de uma criança. Com essas duas humildes escolhas, eu me dispus a nenhuma. Minha alternativa seria abandonar cada princípio de civilização, entregar cada moral e ética que eu valorizava. Eu violaria o tabu mais temível da humanidade. Senti uma gota fugidia de xixi rolar pela minha perna, umedecendo minha calça jeans com uma pequena mancha escura. Assim, agarrando meu livro do Beagle como eu faria com um escudo para cobrir minha vergonha, eu me abaixei à profundidade de uma fora da lei, uma herege, uma blasfema. Eu, uma menininha de 11 anos, segui para usar o banheiro masculino. Capítulo 30. Ilustre Tveter, enquanto eu estava sentada na casinha de um banheiro público muito antigo do interior, meu maior medo não era ser agarrada e abusada por algum senhor pervertido da Silva Babão. Não, a razão pela qual meus pulmões se contraíam e meu coração se debatia como um tentilhão de Galápagos preso numa rede, enquanto minha bexiga liberava sua torrente de xixi escaldante, era mais o terror de que eu poderia ser presa. Minha presença no banheiro masculino violava tabus secretos da sociedade. Parecia claro que eu seria severamente punida. E, em certo nível, eu rezava por isso. Não me pergunte por quê, mas aquele terror parecia tão excitante quanto a véspera do Natal, e eu antecipava aquela punição desconhecida como se fosse um pônei de ouro maciço. Não que meus pais celebrassem o Natal. Se eu fosse pega aqui, eu ousaria esperar ir ao Pelourinho? Algum magistrado frio e calculista iria me chicotear num pau de arara. Minha tenra forma desabrochante e infantil seria desnudada de sua vestimenta de proteção, e eu seria açoitada. Não meramente o chicote cairia sobre minha pele macia. O olhar lascivo de bocós babões também iria me devastar perdidamente, prendendo-me enquanto eles manipulariam avidamente seus órgãos reprodutores através de buracos furados em suas calças de camponeses. Aluster Tweeter, esse posso ser honesta. A que tal prospecto infinitamente excitant. Que glorioso seria sentir esse grande castigo e voltar para o meu colégio interno suíço com feridas salientes e contusões rubicundas que provariam àquelas crianças mimadas o quanto alguém contra o mais altmais me amava. Ah, ser comprovada tão estoica. Como uma naturalista nascente, aqui estava minha primeira expedição ao escuro continente da masculinidade.
O som de gotas pingando ecoava ao redor do banheiro em claras notas subterrâneas, como alguém tocando cordas de harpa no fundo de uma caverna profunda. O mundo real existia em outro canto. O tuberoso cocô de cachorro, os caminhões desgovernados, a brutal e humilhante luz do dia. Dentro desse espaço habitava algo bem além da minha ingênua experiência de jovem estudante. Nenhuma prisão turca poderia parecer menos sedutora. Escamosos cachos de tinta de cor suja descascavam do teto. Padrões leprosos de mofo, como papel de parede com veias negras, estendendo-se em desenhos de arabesco sobre os blocos de concreto. Tutto la era sujo corrompido infrajato. Aggressivamente manchado. Uma fileira de pias numa parede, as torneiras pingando abaixo de cada mural de uma pichação ameaçadora e números de telefone cravados. De frente para as pias havia uma parede de mictórios respingados de mijo. Perto desses, um trio de baías de lâminas de metal separavam 3 cubículos fedidos a caca, e foi no terceiro desses que eu me escondi para desaguar. Essas repartições não eram de forma alguma opacas. Vândalos, talvez famintos pica-paus do interior, haviam atacado o metal criando buracos de diferentes tamanhos. Através dessas fendas sórdidas, eu tinha uma visão limitada dos meus arredores. Sentada como eu estava num cômodo terrivelmente manchado e detonado, meus pulmões se encolhiam de inalar o ar tóxico. Minhas mãos se recolhiam de qualquer contato. Uma colega do colégio interno suíço, alguma sorta vagaba de Oliveira, uma vez me contou como os católicos esquecem seus pecados. De acordo com ela, eles se sentam sozinhos dentro de uma cabinezinha escura e falam baixaria para Deus através de um buraco na parede. Sentada aqui, presa dentro de uma casinha de banheiro público, eu poderia ver como isso acontecia. A cerca de meia altura da parede do meu cubículo, por um buraco aberto no metal, eu podia ver um pequeno túnel para o toalete ao lado. O buraco só tinha o tamanho de um olho, contornado por serras do metal partido, como uma pequena boca de dentes rangentes. Eu queria espiar através dele, mas parecia tão assustador colocar meu olho tão próximo desses pontos afiados de metal, mesmo com meus óculos. Fingindo buscar o perdão divino, coloquei minha boca no buraco assustador. Para testar o amor de Deus da mesma forma que meu diário falso testava meus pais, eu sussurrei sobre cometer assassinatos falsos e roubos a lojas. Sussurrei os detalhes de faz de conta sobre ter falsas testemunhas. Cada respirada tinha cheiro, nas palavras daquela já mencionada vagaba de Oliveira, como um saco de sovacos suados. A sexualidade humana não é de forma alguma limitada às funções genitais da reprodução. Fico segura em dizer que o erótico cobre um amplo espectro de comportamentos que criam, administram e, finalmente, liberam a tensão acumulada. Enquanto eu liberava meu xixizinho preso, aquele jorro de prazer era o meu modelo de como um orgasmo algum dia poderia ser. Minha mãe havia discutido abertamente sobre orgasmos comigo, assim como meu pai, mas meu conhecimento em assuntos sexuais permanecia fragmentado e teórico. Com o cômodo assento emoldurando meu bumbum infantil, eu olhei para me certificar de que a porta da baia estava fechada. Eu me sentei com o livro do Beagle aberto no colo, virando alheiamente as páginas, buscando memórias escritas dos meus antecessores. Anotado em caneta azul na margem de uma página estavam estas palavras: um dia eu vou criar uma grande guerreira. Um ruído interrompeu minha leitura. Um guincho, um ranger de dobradiças enferrujadas me dizia que a porta do banheiro estava se abrindo. Eu não estava mais sozinha. Com meu xixi finalizado, eu me apertei na minha calça jeans e me preparei para sair voando. Porém, paralisada de calor e medo, eu me sentei na privada totalmente vestida e liberei suor de cada poro da minha pele. Através dos buracos na divisão, eu podia discernir muito pouco, um mero vislumbre de roupa desarrumada, um dedo hirsuto. O estranho entrou na baia ao lado da minha e bateu a porta fina. O som brutal pareceu enorme. Com o som molhado de sucção de um ralo de banheiro, ele reuniu um monte massivo de saliva. Eu podia ouvir, de dentro de sua boca, aquela quantia imensa de cuspe sorvido chacoalhando em suas bochechas e garganta seguido pelo disparo gosmento caindo no chão. Traços coloridos de marrom com tabaco mastigado salpicaram meu caminho por baixo da divisória, e eu puxei meus beis-vejuns para trás o máximo que o minúsculo espaço permita. Um grande ogro pesado havia fixado residência no toalete ao lado do meu. Esse pensamento infundiu meu medo com uma fome, mas não por comida. Assim como o sol do entediante interior havia me deixado com sede, a avultante sensação de um gigante peludo incitava em mim uma tênue nova necessidade física. Eu refletia. Uma verdadeira cientista dedicada a estudar a natureza iria permanecer imóvel e em silêncio. O cubículo formava uma adequada veneziana para eu espiar. O Sr. Darwin havia suportado coisas piores. Eu ouvi o zumbido de um zíper pesado se abrindo. Aquele som ominoso foi seguido pelo tinir de um cinto de metal atingindo o chão de concreto. Da maneira furtiva do Sr. Darwin, eu permaneci restrita ao toalete, mas me inclinei à frente da cintura, mais baixo e mais baixo, para dar uma espiadinha por baixo do canto inferior da divisória. O que eu vi me desnorteou. Os pés bestiais do monstro estavam calçados em sapatos bem grosseiros, do tipo chamado de botas de cowboy, e sua gabardina de baixa qualidade preta porter estava caída, descansando ao redor dos tornozelos de botas. As duas pontas do cinto penduravam-se da cintura aberta da calça, acompanhando o zíper escancarado, e a fivela era um oval martelado de prata manchada cravada com turquesa falso e gravada com a legenda Melhor Pai do Mundo. O que atraiu minha curiosidade profissional era como seus dedos do pé deveriam estar apontando para a frente. Não estavam.
Ambas as pontas de suas botas apontavam na minha direção, voltados para a parede de metal que nos separava. Aquela fina folha de metal arqueou e rangeu como se algum leviatã se pressionasse contra ela do lado oposto. Alarmata. You lentamente me senti reta. Lá, o verdadeiro terror esperava por mim. O que parecia ser um dedo curtinho sem osso agora aparecia pela boca rangente do buraco na divisória. Esse cilindro curto e grosso era marrom mosqueado, indo de um marrom avermelhado no término brusco até um bege que desaparecia na parede. Ruguinhas infinitas cobriam a superfície esponjosa do dedo, e vários pelinhos curtos e crespos prendiam-se a ele. O dedo soltava um odor azedo, não saudável. Misericordialmente, antes que eu pudesse fazer uma inspeção mais de perto, meus óculos escolheram aquele momento para escorregar do meu rosto deslizante pelo suor. Sua armação de casco de tartaruga ecoou contra o chão de concreto, deslizou pelo campo de suco de tabaco expectorado e caiu fora da minha vista. Eu agarrei o ar, desesperada, mas não peguei nada. Tudo no mundo virou uma só mancha. Sem minhas lentes corretivas, nada tinha contorno. Esse lugar já era tão escuro quanto usar 10 pares de Foster Grants e 10 pares de Ray-Bans ao mesmo tempo, e agora tudo também parecia misturado. Forçando a vista, eu me inclinei tão próximo do dedo que pude sentir seu calor animal. Eu espiei de tão perto que meu hálito balançou os cabelinhos crespos e curtos. Eu cheirei em experimentação. Enquanto meu cérebro sussurrava que o dedo não era de fato um dedo, fiquei chocada com a verdadeira natureza desse encontro. O cheiro era inconfundível. Esse aparente psicopata, esse depravado sexual, ele estava tentando me ameaçar com um pedaço longo de cocô de cachorro. Eu estava sentada em tal proximidade com um degenerado que se armou com um longo cocô marrom de cachorro. Algum desequilibrado senhor asqueroso de Carvalho, provavelmente um fugitivo de um hospício, havia viajado para esse local com o propósito específico de coletar cocô de cachorro descartado. Muito provavelmente ele havia tomado seu tempo selecionando, buscando um charutão seco de totó com comprimento e firmeza suficientes para ser brandido dessa forma, mas não com uma circunferência tão grande que não passaria por um buraco existente nessa divisória. Eu era meramente o alvo infeliz de suas degeneradas atenções. A apenas um sopro do meu abismado terror, o cocô troncudo emergiu do metal partido e caiu num ângulo inclinado. Era o ângulo descendente do cigarro da vovó quando ela estava sujeita a uma séria depressão emocional. Porém, conforme eu observava, o clima do cocô caído começou a melhorar. Como algum horrível milagre de foco, começou a inflar. O horrendo cocô ergueu-se até estar projetado reto nesse buraco irregular na parede de metal. Sua cor avermelhada mudou de marrom avermelhado para cor de rosa conforme seu ângulo se projetava para cima. Antes de eu poder piscar os olhos, ele apontava para o teto. Agora havia inchado tanto, e estava em tal inclinação, que eu duvidava que meu agressor poderia facilmente retirar sua hostil sonda de cocô. Mesmo visto de forma vaga e desfocada através dos meus aleijados olhos, a transformação era impressionante. A nascente naturalista dentro de mim começou a formular uma estratégia. Cautelosa, eu levantei o pesado tomo do Sr. Darwin. Desde quando consigo me lembrar, fui vítima de bullying na escola. Aquelas risonhas bagaceiras dos santos que me atormentaram e desorientaram. Eu não iria mais tolerar formas similares de abuso humilhante. Tensionando os músculos delgados dos meus braços jovens, eu mirei. Meu plano era girar o livro pesado e arrancar o cocô ameaçador com tal força que iria voar por toda a extensão do banheiro. Depois disso, eu iria voar, correndo a toda velocidade, e voltar ao iluminado mundo exterior antes que meu agressor lunático soubesse que destruí seu triste e ridículo brinquedo.